irmãos, eu espero que a palavra fale profundamente ao nosso coração, que você saia daqui hoje à noite profundamente transformado, amém? Brasileiro é um povo bem-humorado, né? Nós conseguimos rir de nós mesmos e nós conseguimos rir até de coisas a respeito de nós mesmos que representam desconforto, né? Então a gente tem aquela brincadeira nossa, né, de brasileiro, às vezes numa condição de dificuldade, né, a pessoa é pobre e fala, pô, mas pobre é uma coisa mesmo, né? Essa coisa do brasileiro rir de si mesmo. Hoje, a palavra que eu tenho para trazer, o título dela é Pobres Corruptos, e você vai entender um pouco do que eu tenho para falar. Eu convido você a abrir a Bíblia em Tiago, carta de Tiago, é o texto da sequência. Nós encerramos no domingo retrasado o capítulo 4, na semana passada o pastor Celso trouxe a palavra, e hoje eu retomo Tiago capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. Tiago capítulo 5, versos 1 a 6. A minha é a Nova Versão Internacional e o texto diz o seguinte: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Até aí. Quando a gente lê as primeiras linhas desse trecho, parece que há uma condenação veemente contra o rico, né? Qualquer rico. Eu vou ler novamente. Mário, você pode, por favor? Joia, obrigado. Ouçam agora vocês ricos, chorem. Ele não faz nenhum tipo de restrição. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Então, parece haver aí uma condenação veemente e generalizada contra os ricos, contra as pessoas que têm boas condições. Depois ele faz o esclarecimento que eu vou passar, eu vou mostrar adiante. Que fique muito claro para todos aqui que a Bíblia não é contrária, a palavra não é contra e Deus não é contra pessoas que pelo seu trabalho acabam ganhando dinheiro, certo? Então você vê tanto no Antigo quanto no Novo Testamento pessoas de boa condição social que serviam ao Senhor e serviam na causa do Senhor. No Novo Testamento eu posso me lembrar lá de José de Arimateia, que foi inclusive o sujeito que pediu para Pilatos para ficar com o corpo de Jesus, para dar um cuidado, e ele cedeu a sepultura dele para que Jesus Cristo fosse sepultado lá. Lembramos também que o ministério de Jesus e de seus apóstolos era sustentado por mulheres de boa condição social, que se identificavam com a mensagem de Jesus
e que sustentavam Jesus e seus apóstolos com os seus bens, para que eles pudessem desenvolver aquele trabalho de pregação itinerante que é o que eles faziam. Eu separei para os irmãos um texto da palavra de alguém que era muito rico. Se a gente fosse usar uma expressão dos dias de hoje, era podre de rico. Tá certo? Jó capítulo 1, precisa abrir. Jó capítulo 1, verso 3. Olha só uma breve descrição dos bens de Jó. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Aí ele perde tudo. E aí no capítulo 42, diz a palavra que Deus devolve para ele tudo em dobro. Então onde você lê aí 7.000 ovelhas, no 42 vai estar que ele tinha 14.000. Onde está 3.000 camelos, ele passa a ter 6.000. 500 parelhas são 1.000 parelhas e 500 jumentos são 1.000 jumentos. Tudo dobrado. Se antes ele já era o cara mais rico do Oriente, você imagina depois, tá certo? Então não há uma questão em relação à riqueza. Nós já lemos em Tiago que Deus não faz acepção de pessoas, tá certo? Às vezes o pessoal fala que rico tem preconceito com pobre, mas a gente sabe que muitas vezes tem pobre que também tem preconceito com rico, né? Então o cara não pode ganhar um pouquinho mais de dinheiro e falar, fulano lá é um baita do metido. Às vezes a pessoa é gente boa pra caramba, uma pessoa humilde, mas assim, não pode ter dinheiro, porque ele é metido. Tá certo? Então, da parte do Senhor, não há esse tipo de acepção, graças a Deus. Não há problema em ser rico. Então você entre nós aí que é milionário, não se preocupe, tá? Porque Deus te ama. Tem um problema que é o seguinte, aí sim é um problema. O problema é querer ficar rico. Isso é um problema. Não, eu vou fazer tudo na minha vida para ficar rico. Não tem problema você trabalhar, você valorizar o teu trabalho, de forma que, se for um produto, você quiser cobrar caro, você cobre. Se for um serviço, você entender que você quer cobrar caro, você cobre, tá certo? O problema é você estabelecer uma meta de vida, falar, eu estabeleci o meu ideal de vida, o que eu quero na minha vida é ficar rico. Aí a palavra diz o seguinte, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o último verso. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Quando o sujeito estabelece que na vida dele o plano ideal de vida, o propósito, o objetivo é ficar rico, pode esperar. Porque isso vai custar algo, isso tem um preço. E aquele que prioriza a riqueza vai ser ao custo de saúde, vai ser ao custo de família, de relacionamentos, vai ser ao custo da própria integridade, porque ele não priorizou na própria vida os relacionamentos, ele não priorizou a família, ele não priorizou as pessoas, ele não priorizou a dignidade, a integridade, ele não priorizou a própria saúde. O negócio dele é ficar rico. E a palavra já diz que se o cara colocar isso como alvo de vida, ele vai se lascar. Então, o problema não é você ter, você ficar rico. O problema é você querer. Não, é isso que eu quero, eu estabeleci como meta. E quando a gente lê esse texto de Tiago, começando ali, ai de vocês ricos, né? Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se.
Então eu não quero constranger nenhum irmão aqui. Fala, poxa vida, a coisa está melhorando um pouquinho para mim lá, então eu tenho que pôr um pouco o pé no freio, porque a palavra está falando que o rico vai se lascar. Não é isso, tá certo? Olha só, no verso 4 ele esclarece. No 4 ele diz o seguinte: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. A palavra não é contra o rico, a palavra é contra o rico que ficou rico às custas de fraude, às custas de desonestidade, às custas de exploração. É aquele que ficou rico, me perdoem o termo, é aquele que ficou rico porque é um pilantrão, porque é um safadão. Por isso que ele ficou rico, porque ele enganou, porque ele explorou, porque ele mentiu, porque ele fez falcatrua. Então que fique claro, desde o início, o problema não é você ganhar dinheiro, viver bem. Não se preocupe com isso. O problema é você estabelecer isso como meta de vida. E o texto de Tiago está dizendo o seguinte: que esses que ficaram ricos às custas de fraude e de engano, esses vão pagar o preço. Nós, meus irmãos, não temos como fazer uma associação, não temos como fugir de pensar, né? No nosso país, no nosso contexto, de muitas e muitas pessoas que ficaram ricas com exploração. E nos dias de hoje, pensando aí recentemente nas manifestações e nos protestos que aconteceram ao redor do país, do Brasil, essa condição de muitos e muitos políticos do Brasil, né, que melhoram muito a sua condição, ficam ricos, ficam milionários, alguns deles bilionários, como? Desviando verbas públicas. Dinheiro que era para ser investido em profissionais, em professores, em hospitais e outros profissionais da saúde. Dinheiro do povo que era para ser investido em favor do povo. E foi para onde? Foi para o bolso de pessoas que procedem exatamente dessa maneira, como o Tiago condenou. Pessoas que nos bastidores mandam matar, alguns mandam matar e outros matam seus inimigos, sem sofrerem nenhum tipo de punição. Lá na minha turma de psicanálise, há uma senhora, e ela trabalha em um hospital público, e ela contou ali para o pessoal o seguinte, que durante a gestão de um determinado prefeito, e ela falou, o secretário de saúde era fulano de tal, inclusive em outras eleições, ganhou, não sei se foi para vereador, deputado, não sei, é um cara famoso, quando ela falou eu conheço. E que durante 6 meses da gestão desse secretário, a arrecadação de impostos foi recorde. E os pacientes do hospital onde ela trabalhava, mandava-se que os parentes trouxessem comida, porque não tinha. E o parente que não tinha, o paciente que não tinha um parente para trazer comida, tudo que o hospital tinha era misturar farinha de mandioca com água e dar um misturado lá de água com farinha de mandioca, para alguém que estava debilitado. E esse sujeito desviando dinheiro. Esse que fica rico às custas da exploração, do engano, da mentira, da falsidade e da fraude. Pessoas que fazem isso porque sabem que nada vai acontecer. No começo da década de 90, houve o caso PC Farias, vocês se lembram? Que é um caso clássico na política brasileira de queima de arquivo, né? Que sabia muita coisa acerca de muita gente e trataram de silenciá-lo. E outros casos complicados, mais recentemente,
Caso Celso Daniel, né? Prefeito de Santo André, questão política. Há quem diga que Tancredo Neves não morreu de morte natural. Ah, foi um problema lá cardíaco, né? Agora eu vou contar uma história que, pesquisando para preparar essa mensagem, eu fui investigar, eu sabia, mas eu fui ler com cuidado a história. Vocês se lembram do presidente Fernando Collor de Mello, né? Quantos de vocês sabem que o pai dele, o senhor Arnon Melo, parlamentar, matou um cara no Congresso? Quem sabe disso? Levanta a mão. Umas 4, 5 pessoas. A história é a seguinte: o pai do presidente Fernando Collor de Mello, o senhor Arnon Melo, no Congresso, sacou uma pistola e atirou num cara, numa sessão. Era para pegar um cara, ele estava a 5 metros de distância, o tiro saiu errado, matou outro. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Porque ele tem imunidade parlamentar. Esse é o país em que nós vivemos. Então, o texto de Tiago, meus irmãos, fala acerca de pessoas que exploram outras. Nós vivemos em um país em que há dinheiro para construir meia dúzia, ou 8 ou 10, não sei porque eu não fiz a conta, de estádios para Copa, com gastos beirando 1 bilhão cada um, e não tem dinheiro para comprar remédio para as pessoas no hospital. Não tem dinheiro para pagar salário para médico, não tem dinheiro para professor, não tem dinheiro para isso. Para estádio tem. Esse é o país em que nós vivemos. Agora é o seguinte: eu gostaria de trazer essa palavra mais para a questão da corrupção pessoal do que para a corrupção institucional, a condição do nosso país. Todos nós estamos de uma forma ou outra, todos nós temos algum tipo de contato e alguma oportunidade, Jorge, Marquinhos, eu não sei se dá para baixar um pouquinho mais o meu som, alô, que ainda está uma microfonia. Alô, som, joia, obrigado. Porque não adianta ficar falando acerca só do político lá que aparece na televisão. De que maneira isso toca a minha vida? De que maneira isso toca a tua vida? Né? Alguém já disse que a corrupção do político brasileiro nada mais é do que um reflexo da corrupção do brasileiro. Que afinal de contas o político brasileiro, ele é o brasileiro que assumiu um posto na política, né? Alguém já disse que nada mais é do que um reflexo do que é a nossa sociedade. E eu iria adiante. Eu daria um passo além. O ser humano é corrupto. Não somos. Nós somos corruptos. Essa é a questão. Olha o que diz Eclesiastes 3,16. O autor do texto diz assim: descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, e no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Isso aqui vai fazer eco no Novo Testamento com Romanos 7, se eu não estou enganado, eu não sei se é o 19 ou o 24, acho que é o 24. Miserável homem que sou. A partir do 19. As coisas boas que eu quero fazer, eu não faço. As coisas ruins que eu não quero fazer, essas daí eu continuo fazendo. É Romanos 7, de 19 para frente. Então, o ser humano é corrupto. Nós somos corruptos. E eu queria desafiar a igreja nessa noite para que nós pensássemos de que forma a corrupção toca a minha vida, de que forma ela toca a tua vida. Essa semana eu passei por uma circunstância muito interessante, em que eu fui tentado, de alguma forma, me envolver com uma questão de corrupção. O caso é o seguinte: os irmãos sabem que eu vendi meu apartamento e, com a ajuda de Deus, vou construir lá a casa em Atibaia.
O meu terreno, ele está lá na prefeitura, esperando uma documentação sair. Depois que ele sai da prefeitura, ele ainda vai para o cartório, lá no cartório ele ainda vai levar um tempo. Segundo a pessoa que está cuidando disso, quando chegar no cartório, mais uns 15 dias vai levar, para sair a documentação, para que eu possa dar continuidade às coisas que eu preciso fazer. E aí uma outra pessoa, envolvida num processo futuro, perguntou para mim, escuta, e a documentação lá, quando que vai sair? Falei, ainda vai levar uma semana para sair da prefeitura, para depois ir para o cartório. Lá no cartório ainda vai levar mais ou menos uns 15 dias. E aí, para eu dar continuidade nas coisas que eu preciso que saia tudo isso daí. Então, uma semana, depois mais 15 dias. Aí o cara pegou e falou assim, escuta, faz o seguinte, quando sair da prefeitura e entrar no cartório, vai lá no cartório, fala com eles que você quer pagar a taxa de urgência. Porque daí vai sair de um dia para o outro, fica tranquilo, porque lá tem. E eu já sei que a taxa de urgência, tá certo? A taxa de urgência, o que é? Essa taxa de urgência não é uma taxa oficial, tá certo? Não é um negócio que se você chegar lá no cartório e entrar em voz alta, aquele monte de gente na fila, fala, amigo, eu queria pagar a taxa de urgência aí para sair. O cara, rapaz, pelo amor de Deus. Então não é uma taxa oficial, tá certo? Mas você vai lá no cantinho e fala, escuta, tem como eu falar com alguém aí? O cara vem, você fala, escuta, eu queria pagar a taxa de urgência aí, tem jeito e tal. Aí eu fui tentado, porque o desejo qual que é? De que as coisas saiam rápido, tá certo? A última vez que eu passei lá, a minha esposa virou, a gente andando de carro, ela falou, vamos passar lá no terreno para ver se a nossa casa já brotou do chão lá. Dá uma demora. Aí eu falei, amor, eu vou correr, tá bom? Então, o desejo é de que as coisas saiam rápido, né? Aí, quando o cara me falou, escuta, por que você não vai lá e... Eu falei, não, até falei com a Gisela, eu falei, Gil, fulano me sugeriu, mas nós vamos esperar, né? Agora, que dá vontade, dá, não dá? Sei lá, pagar a taxa de urgência, ainda mais se for baratinho. Eu falei isso com os nossos jovens, hoje de manhã, eu estive com alguns deles, né? E eu gostaria de fazer um apêndice aqui na mensagem, para depois retomar. É natural, meus irmãos, que nós, como pessoas, como pecadores, como indivíduos de carne e osso, de que às vezes nós tenhamos ideias e vontade de fazer coisas que não são lícitas, né? Que não convém. Eu estava conversando com eles no sentido de que possam viver como seres humanos e como cristãos uma vida sem uma culpa que eles não precisam ter. Porque eu conversando com eles acerca de aspectos da juventude, questões da juventude, falando, gente, às vezes vocês vão ter vontade, curiosidade, ficar pensando, e se eu fizesse, como seria se eu fizesse assim, assado, coisas que eles sabem que não seriam, que não acrescentariam, né, para a vida deles. Eu falei, não se culpem de pensar essas coisas, porque o pensar é natural para todos, nós somos humanos, tá certo? Agora, na hora de decidir, você tem de decidir direito. Agora, que me deu uma vontade de pagar a taxa de urgência, isso me deu, viu? Mas aí, o que eu vou estar fazendo? É justamente isso, você está alimentando uma corrupção. Aí, quando você senta na frente da TV e vê lá, descobriu-se que fulano e tal vereador desviou lá tantos mil reais, fez isso, fez aquilo, você fala, mas é um pilantrão, safadão. É o dinheiro da taxa de urgência lá que você pagou, que ele está embolsando, tá certo? Então, voltando para o texto de Tiago, ele fala acerca de pessoas que enriquecem por fraude, que ganham dinheiro com base na exploração, na mentira, no engano. Ok, nós não somos essas pessoas, tá certo? Mas de que forma essa questão da corrupção, da fraude, da mentira, do engano, de que forma que ela toca a nossa vida? Pensando em nós como brasileiros, e aí eu gostaria de te desafiar a pensar se no dia a dia, de alguma forma, você não resvala, não toca nessa realidade da corrupção, de se corromper. Porque guardadas as proporções, é a mesma coisa, você corrompendo algo verdadeiro e justo para um benefício próprio, se não for dinheiro outro, né? Então, se eu for falar aqui para os nossos jovens, quando dá aquela vontade de colar,
Porque você está naquele aperto, já quarto semestre, ou é 9, ou repete, cara. Que condição, hein? Ou é 9, ou repete. E aí não estudou e tal, porque estava muito cansado, tá certo? Para passar a noite e a madrugada jogando Play 3, tá jóia. Para estudar, poxa, eu preciso repousar. O meu corpo precisa de um repouso, tá certo? Aí o pai, a mãe, escuta, você estudou? Se eu passar a noite estudando, eu vou ficar louco. Amanhã eu não consigo fazer a prova. Então precisa repousar. Aí chega na hora lá e dá aquela vontade, né? Sem querer, forças do destino, você senta do lado daquele cara que sabe tudo, né? Não foi proposital. Vontade pode ter, gente. O problema é você consumar. Esse é o problema, né? Essa é a questão. Então, pensando em brasileiro, eu vi outro dia caminhoneiros que o que eles faziam? Eles pagavam uma merreca com uma molecada. O cara passava no pedágio, pagava o pedágio e pegava o boleto e jogava pela janela. Aí o que acontecia? Tinha uma molecadinha que passava ali na frente do pedágio recolhendo os comprovantes para vender para o caminhoneiro, porque o caminhoneiro lá na empresa ele ia ter reembolso daquilo. Então o que acontecia? O molequinho lá pegava um calhamaço assim de 20 comprovantes, 20 boletos lá de 10 reais cada um, e aí ele vendia, o caminhoneiro dava para ele lá 10, 15 reais, pegava o boletim e levava lá para falar, olha, eu passei no pedágio, tal, e pegava. Então coisa de brasileiro, é ou não é? Coisa nossa, não é? É aquele brasileiro que consegue trabalho, graças a Deus, né? Estava na maior luta, precisando de emprego e tal, conseguiu. Aí ele chega para o chefe dele e fala assim, escuta, dá para me registrar só daqui a 5 meses, que daí eu vou ganhando o benefício, né, do seguro-desemprego. Não, tá jóia, já conseguiu o trabalho. É coisa de brasileiro, não é? E pelo amor de Deus, eu não estou sabendo da vida de ninguém, tá bom? Não, o pastor está me dando um recadinho. Estou nada, eu não sei de ninguém que está fazendo isso, mas é coisa de brasileiro. E eu me sinto à vontade de falar, porque eu falo que eu fiquei com vontade de pagar a taxa de urgência. Foi mesmo. E nas próximas da semana eu vou falar, meu Deus, e se eu tivesse pago a taxa de urgência? Mas é aí que a gente mostra, que a gente se mostra servo de Deus, em coisas pequenas, né? Me ocorreu agora, que a Cássia colocou o louvor ali do videozinho, é essa decisão que nós temos de fazer a cada dia, né? Cada dia vem as tentações, cada vez, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, né? Então assim, cada um de nós, quando diante da possibilidade de corromper, seja em escala pequena ou em larga escala, nas coisas pequenas ou nas coisas grandes, nós demonstrarmos, nós escolhermos sermos amigos de Deus. Nós demonstrarmos o nosso verdadeiro cristianismo, nós demonstrarmos que nós somos pessoas que não vão sofrer esse juízo que foi proclamado contra esses ricos corruptos, tá certo? Então, como eu nessa noite, o texto da sequência era esse: vocês ricos chorem e lamentem, porque o salário dos ceifeiros que vocês não pagaram está clamando contra vocês. Eu não queria que a igreja saísse daqui com a seguinte disposição: esses políticos ricos safados que tinham que estar escutando aqui essa mensagem que o pastor pregou. Eu não queria que fosse essa disposição com que a igreja saísse. Eu queria trazer para a nossa realidade de que forma nós podemos tocar ou sermos tocados pela corrupção do dia a dia. Porque afinal de contas, e aí vem a brincadeira que eu propus no início, afinal de contas, poucos de nós, não pode tirar porque não é essa daí, eu troquei, presta atenção, poucos de nós correm o risco de serem políticos ricos corruptos, tá certo? Mas pobre corrupto, todo mundo pode ser, tá certo? Olha lá, pastor, nós estamos pregando contra o rico corrupto, a mensagem não é para mim. Pobre corrupto,
todo mundo aqui dentro pode ser. Que nós não sejamos, amém? Que nós não sejamos pessoas que se aproveitam de situações e nem se deixam aproveitar. Que nós possamos mostrar integridade na nossa vida em cada mínima questão. Que a gente se apresente como servo do Senhor. Amém? Vamos orar? Convido você a fechar os olhos e refletir acerca dessa palavra. A primeira coisa que nós precisamos fazer é de orar pelos nossos patrões, patroas, pessoas a quem nós prestamos serviços, para que hajam com integridade conosco, com as pessoas que dependem do salário, né, dessas empresas, orar pela vida delas para que possam ser proprietários de empresa, né, chefes, patrões com integridade, que honram seus funcionários, que não são exploradores nem opressores. Eu também gostaria de desafiar você a pensar se de alguma forma na tua vida você está envolvido em qualquer tipo de corrupção, seja ela pequena, às vezes mínima, coisa pequena mesmo, né, como essas que eu dei como exemplo. Às vezes a pessoa pensa, não, eu não estou envolvido em corrupção, porque eu não sou político, eu não estou tomando decisão à frente de nada, mas às vezes em coisinhas do dia a dia, né? É isso que alimenta a disposição das pessoas para fazer o errado e tomar a partir disso benefícios. Então eu queria que você pensasse na tua vida, há questões dessa natureza que você precisa contornar. Se houver, coloque-se diante do Senhor. Peça para que Ele te dê forças para contornar isso. Senhor Deus, nós clamamos nessa noite, em primeiro lugar, agradecendo a Tua palavra, agradecendo porque ela é o nosso alimento, Senhor. Em segundo lugar, nós manifestamos aqui, Senhor, o desejo de sermos verdadeiros servos Teus, verdadeiros seguidores da mensagem e do exemplo de Jesus Cristo, Senhor. Nós pedimos também, Senhor, da Tua força, cada um de nós, Deus. Nós temos experiências diferentes, dificuldades diferentes, tentações diferentes. Nós pedimos que o Teu Espírito nos fortaleça, para que em pequenas questões, Deus, nós possamos vencer essas lutas, Senhor, de tirarmos vantagem das coisas. Nós pedimos, Senhor, com humildade, que o Senhor nos ajude a vivermos com integridade, Deus. Nós pedimos que nos abençoe e manifestamos aqui o nosso desejo de sermos pessoas corretas, que Te agradam, pessoas que Te dão alegria, Senhor. Não por mérito algum nosso, mas pelo Teu amor. O nosso desejo, Senhor, é de Te agradar com a nossa vida, a nossa conduta. Tudo que nós fizermos, Senhor, seja um culto agradável a Ti. Pedimos que nos ajude nessas lutas. Nós sabemos que o Senhor nos ajudará. Sabemos que o Teu desejo também, Deus, é de que nós sejamos fortalecidos e possamos, Senhor, vencer essas dificuldades e sermos exemplo para as pessoas ao nosso redor. Nós Te agradecemos por essa noite, Te agradecemos pela Tua palavra e oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé?